Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. Se nos tem acompanhado na última semana, já deve ter reparado que não estamos no nosso habitual cenário. É verdade, pegámos nas nossas armas e bagagens e deslocámos-nos a norte até à cidade invicta e na cidade do Porto. Temos feito não só os diretos que têm visto todos os dias, mas também aproveitámos, e porque vozes não faltam aqui na Zona Norte, para gravar durante o dia alguns programas, nomeadamente este, que é o que você está a acompanhar. Nisto não seria possível também sem a colaboração de uma instituição que cumpre este ano 125 anos, mas 125 anos cheios de genica e força. Estou a falar da Cooperativa do Povo Portuense, que, digamos, à semelhança do próprio povo que representa, acaba por querer envolver mais pessoas e até de outras geografias para abordar não só temas do Porto, mas temas de todos nós. Porque esta semana e a outra anterior nós decidimos que isto é o povo a falar a partir do Porto. De volta, não ao nosso estúdio, mas àquela que tem sido a nossa casa, cedida uma vez mais pela Cooperativa do Povo Portuense. A nossa convidada de hoje é a Patrícia Fernandes. Ela é professora da Escola de Economia, Gestão e Ciência Política da Universidade do Minho e também uma cronista regular no jornal online Observador. E é, de facto, com algum... Não vou deixar de dizer isto só porque ela está aqui ao nosso lado. É com algum entusiasmo que finalmente consigo conversar com uma das pessoas que eu leio assiduamente. Patrícia, muito boa noite. Obrigado por estares aqui connosco. É sempre um gosto ler e tenho a certeza que vai ser um gosto também conversar contigo. E deixa-me já lançar a primeira pergunta e a primeira questão, que é, ao falarmos, e vamos falar de liberdade de expressão, estamos aqui no Porto, estamos aqui na Zona Norte, um povo conhecido por ter o coração ao pé da boca. Faz sentido falar de liberdade de expressão em 2025 aqui na Invicta? Olá, João, muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar. E sim, eu concordaria que é uma característica das pessoas que vivem no norte do país, quer no Porto, mas também eu sou do Minho, portanto tenho uma identidade minhota e somos conhecidos por ter poucas fronteiras naquilo que podemos dizer em várias dimensões, e às vezes isso não é tão bem recebido noutras partes do país. Somos mais emotivos e às vezes soltamos uma palavra menos bem aceite. Não achas que, isso me permite tratar por tu, não achas que numa época em que os filtros mascaram a verdade e os factos, ser transparente e genuíno acaba por ser positivo? Sim, quer dizer, há uma parte importante, não podemos menosprezar esse aspecto, há uma parte importante de educação na maneira como lidamos com o outro, e muitas vezes até somos capazes de fazer cedências porque queremos respeitar o outro, e isso faz parte das regras normais de respeito que temos para até termos um diálogo frutífero com outra pessoa. Mas penso que também há um aspecto positivo, numa certa liberdade de dizer com poucas preocupações aquilo que nos vai na cabeça ou no coração, mesmo correndo o risco de se podermos ser um bocadinho ofensivos ou menos educados. Olha, mas em contraponto, aquilo que começamos a ver é se calhar algo mais preocupante, que é a regulação do discurso, o silenciamento de opiniões. Sim, é complicado. Eu chamaria a atenção para a primeira parte da tua formulação, que é começamos a ver.
eu arriscaria dizer que passamos por uma fase em que houve uma tentativa muito forte de regular, sobretudo no mundo anglo-americano, de regular a linguagem e as coisas que podiam ser ditas e sobretudo as que não podiam ser ditas. Tenho sentido que depois da vitória de Trump está a haver uma reação em sentido contrário, não é? De tentar ou terminar com essas limitações ou abrir outro tipo de limitações que também é relevante termos em conta. Em Portugal e na Europa, diria mais na Europa sei que a União Europeia é um tema que te diz muito. Houve uma tentativa muito forte para transpor isto para as legislações nacionais, sobretudo com a criação de uma expressão com que eu tenho muitos problemas, que é a ideia de discurso de ódio, uma expressão muito difícil de pôr na prática e que permite ou limita muito aquilo de que podemos dizer no espaço público. Até porque, de alguma forma, deixa ao critério do julgador definir o que é discurso de ódio. Não há propriamente fronteiras até dentro do próprio ofendido, por assim dizer, e deixa-me usar uma expressão que usávamos em off. Alguém se pode virar para mim e chamar-me careca, eu não me sentir, como não me sinto minimamente ofendido, mas outro cidadão sentir-se, não é? Pois é, essa dimensão da subjetividade, e por isso é que é muito importante. Portanto, em termos de direito, nós chamamos a algo como o discurso de ódio de uma cláusula aberta, é muito difícil definir e que dá origem a muita arbitrariedade. Como interpretar e como concretizar na prática, claro, a questão do discurso de ódio. Porque as pessoas têm diferentes sensibilidades e tendem a levar mais a peito. Há muitas pessoas que levam muito a peito a questão física e, portanto, esse tipo de ofensa é mais grave. Há outro tipo de pessoas que têm em conta mais os aspectos ideológicos ou políticos e então ficam muito ofendidas com certas mensagens que até que nem dizem respeito diretamente a si próprias, mas a determinados grupos que elas têm como missão proteger. E por falares nessa missão de proteção, aquilo que vamos vendo também é uma cultura de vigilância. E há quem diga, e uma vez mencionaste a reeleição de Donald Trump, que não podemos olhar para a reeleição de Donald Trump como, creio que, um politólogo japonês olhou para a queda do muro, que era o fim da política, não é? Ou o fim da modernidade, ou da antiguidade, ou qualquer coisa assim. Agora não me recordo da expressão, tu saberás com certeza. Estamos a viver uma fase em que pode haver uma vigilância e vemos, por exemplo, em Inglaterra, na Irlanda, na Escócia, vizinhos que denunciam outros vizinhos. No caso de Donald Trump, deixou muito claro um certo regresso do político. Suponho que estivesse a apelar à ideia de Fukuyama, de que a história tinha terminado e tínhamos chegado a um fim em que todos estávamos de acordo quanto à vitória da democracia liberal e o que o século XXI mostrou é que, na verdade, estamos a assistir a um regresso desta dinâmica política muito conflituosa, muito marcada por guerras culturais, evidentemente, mas em que as partes estão dispostas a lutar muito na arena política por fazer vingar as suas ideias. E isto é particularmente claro no mundo anglo-americano e não só nos Estados Unidos e em Inglaterra, mas no Reino Unido ou na Grã-Bretanha em sentido mais específico, até com uma cultura de vigilância sobre atos que nem usam palavras. Portanto, tens acompanhado certamente a punição de pessoas que estão silenciosamente a rezar à porta de clínicas de aborto. E essa penalização é assustadora. E eu costumo relembrar sempre que alguns dos convidados mencionam isso, que inclusive chega ao surpreendente, para não dizer ridículo, que todas as pessoas que moram numa determinada área perto dessas clínicas, na sua vida privada, foram avisadas que nem dentro das suas próprias casas poderão rezar ou orar ou...
é uma tentativa de regular a esfera privada e isso é um movimento tipicamente iliberal. Aliás, todos nós temos que acompanhar, somos obrigados a acompanhar aquilo que acontece nos Estados Unidos ou Inglaterra de forma constante, porque é tão importante para a nossa própria política, mas no caso inglês eu sigo muito, tento acompanhar muito aquilo que a Posie Parker tem feito, que é uma senhora que se tem destacado muito pela defesa dos direitos das mulheres, sobretudo em relação às reivindicações dos transexuais, vamos dizer assim. E quando em Inglaterra se criticam muito o discurso do Vance sobre a falta de liberdade de expressão que havia na Europa, e portanto muita gente criticou a dizer não, isto não é Rússia, ela veio a dizer que eu fui perseguida. Portanto, vocês não me venham dizer... Ela é muito energética, muito... Podia ser quase do norte de Portugal. É muito emotiva. Não me venham dizer que não há liberdade. Eu fui chamada à polícia por criticar pedófilos. E eu fui chamada à polícia, que ela ainda tem processos pendentes. Aquela questão dos gangues... Ainda antes disso. Isto é uma luta que ela tem tido nos últimos anos e é recorrentemente chamada à polícia por emitir opiniões nas redes sociais contra grupos que nós nem consideraríamos que fossem... ou que fosse possível defender moralmente, mas ela chama a atenção para esse facto. Infelizmente é o que se tem assistido. Num artigo teu, Cultura da Vigilância, que não é recente, mas mencionas de facto isto, tu falas de uma obra que antecedeu o Admirável Novo Mundo e o 1984, que é Nós, de um escritor russo, Evgeny Zamyatin. Exatamente. E tu dizes que uma das imagens que mais impacto causou foram as casas de vidro ou de cristal. Esse texto, na verdade, é uma das, no fundo, uma das minhas preocupações intelectuais é a questão da tecnologia e a forma como as ferramentas tecnológicas têm permitido um controle cada vez mais forte da nossa vida privada e da nossa esfera privada. E, nesse caso, esse livro é muito... embora não seja... uma obra-prima, é importante ler porque serviu de influência quer para Huxley, quer para Orwell, e essa imagem é muito forte, a ideia de que nós não temos direito à nossa vida íntima. Portanto, as nossas casas devem ser compostas por janelas por forma a serem vistas e por forma a serem controladas. Depois o Orwell vai transformar isto na questão do Big Brother e das câmaras que estão na casa. E essa, no fundo, as novas tecnologias e a tecnologia digital tem cada vez mais espelhado ou transformado as paredes da nossa casa em vidros que podem ser vistas e a política tem invadido muito também a parte do discurso, não só aquilo que fazemos, mas aquilo que pensamos. E isso mostra a passagem para um mundo que já não é bem um mundo liberal. Tu terminas o artigo a dizer que nós na Academia costumamos chamar isto de totalitarismo. Sim, faço muito esse trabalho com os meus alunos, que é de não usar a palavra não usar qualquer palavra política em vão, mas concretizar especificamente o que é que significa. E o totalitarismo tem essa dimensão técnica, significa um Estado ou uma sociedade em que não há separação entre esfera pública e esfera privada, portanto, todos os aspectos estão regulados. O totalitarismo já está prescrito por Platão na obra República, quando ele regula quem é que deve copular com quem, com que objetivo, mas também depois, claro, nos sistemas totalitários do século XX, e tem sempre essa particularidade. O termo, aliás, foi consagrado por Gentile e Mussolini, está muito presente nos textos fascistas e que exploram a doutrina fascista, como essa ideia de ser uma proposta contra o liberalismo. Portanto, o liberalismo é aquele regime neutro e que separa a esfera política da esfera privada, e o fascismo quer o contrário, quer unir as esferas para nos envolver enquanto membros do Estado para estarmos completamente comprometidos com esse projeto coletivo. É um coletivismo. Sim. Mas tu chamas a atenção que a nossa postura, ou a postura dos cidadãos relativamente a essas ferramentas tecnológicas tem sido um bocado a crítica, ou seja, nós quase que fazemos a nossa própria biografia nas redes sociais, não é?
Sim, muitos autores até têm utilizado uma expressão mais antiga, a ideia de servidão voluntária, a ideia de que nós voluntariamente nos dispomos a esta subjugação à tecnologia. Mas há várias razões para isso. Primeiro, como seres vivos, somos muito suscetíveis à questão de uma vida mais cómoda. E a tecnologia torna a nossa vida mais cómoda. E, portanto, é fácil deixar-nos seduzir por algo que nos facilita a vida. E, por outro lado, isto prende-se muito com o uso do telemóvel e, sobretudo, das redes sociais. Ela é desenhada para entrar no nosso cérebro. E, portanto, não é... É uma servidão voluntária, mas que depois é capturada por mecanismos, usando nossos mecanismos neurológicos, claro, para nos fazer ficar quase viciados nesse uso. É difícil resistir. Se fosse um upgrade, permite-me a comparação, porque... para ajudar também alguns dos nossos telespectadores, é como se fosse um upgrade ao facto de eu saber que a cor vermelha vende melhor a minha marca, saber que há determinadas prateleiras nos hipermercados que dão mais visibilidade e vendem melhor. Ou seja, utilizar estes mecanismos que o ser humano tem, qualquer ser humano tem, mas para o capturar a ele próprio, não é? Sim, é isso que acontece, no fundo, as redes sociais em particular, mas o uso genérico do smartphone foi pensado a partir daí, como nos envolver permanentemente no fundo, a sentir-nos estimulados a querer aquilo que ele nos dá, muito pela produção da dopamina. Quem estuda estas questões, sobretudo do impacto na adolescência, que está muito na voga devido à série adolescência, especificamente fala da tecla gostar. E também aquela que é replicar. Isto, a designação vai... O partilhar. Acho que muda um bocadinho de rede. Eu não tenho redes sociais, por isso às vezes costumo usar este vocabulário, mas para dizer que a partir do momento em que eles introduziram esses botões, aumentaram a nossa adição, porque ficamos sempre à espera de ter um feedback do outro. E isso faz com que o nosso cérebro produza dopamina e, ao produzir dopamina, nós queremos mais e mais e mais. Tal como compensa e então... Exatamente. Não é de admirar que já existam crianças e adolescentes que, e desculpa a expressão, ressacam da falta de contacto com as novas tecnologias, nomeadamente as redes sociais, não é? Depressões causadas porque pôs uma foto bonita, mas só teve 2 likes. Sim. O livro do Jonathan Haidt, que foi publicado no ano passado, abriu uma discussão muito interessante em torno disso. Aliás, ele costuma dizer, é um autor muito importante no contexto norte-americano, mas que contribui para o pensamento mundial. Ele costuma dizer que ele até nem queria enverdar por esse tema, mas o livro teve um tal impacto que ele se vê na obrigação de estar constantemente a participar nestas discussões, e ele mostra exatamente qual é o impacto nas gerações mais novas, porque estando habituadas desde muito novos a usar o telemóvel e a criar essa dependência, depois têm muita dificuldade em conseguir largar. Não é uma questão, muitas vezes as pessoas dizem, é uma questão de educação, os pais devem educar, mas não é biológico. Por isso, é fisiológico, é uma reação fisiológica à falta de, não é? Não é fácil. E o impacto é particularmente, usando o exemplo que deste, o impacto é particularmente grave nas meninas, porque as meninas vivem mais também da imagem e têm um modo de socialização mais à base do comentário e a maledicência. Isso significa que estão mais sujeitas àquele bullying que é mais fácil de promover nas redes sociais, de desconsideração do corpo, e esse impacto, sobretudo quando somos adolescentes e o corpo está a transformar-se e nós temos dúvidas sobre o que é que está a acontecer e qual é o nosso lugar no mundo, pode ter um impacto muito forte, e por isso nos países que trabalham esses números, não é o caso português, que temos poucos recursos para fazer estudos, mas nos países que o fazem, nota-se uma subida vertiginosa dos jovens, sobretudo as meninas, que fazem mal a si mesmas, seja com automutilação, com cortes nos braços, tentativas de suicídio, e que vem dessa fragilidade emocional que resulta de uma adolescência ou de uma infância também
a partir dos smartphones. Patrícia, por um lado, esta nossa postura crítica nos deixa subjugados às redes sociais, por outro, em algo tão importante que é o nosso sistema político, a democracia, existe, digamos, um movimento que acha que se nós participarmos mais na nossa democracia, nos tornaremos civicamente melhores cidadãos e que a democracia melhorará quantitativamente e qualitativamente. Mas há quem não veja as coisas dessa forma. E tu tens, de facto, um autor, creio que também norte-americano, sim. Jason Brennan, que fala sobre isso, mas gostava que caracterizasses como é que ele identifica o tipo de pessoas que existem. O Jason Brennan é um autor muito interessante. Eu faço sempre esta ressalva porque não é um livro muito fácil de ler, porque ele pertence a uma escola de filosofia analítica e às vezes o livro está mais preocupado em desfazer os argumentos dos outros do que na construção do seu próprio argumento. Mas nos capítulos em que ele constrói o argumento é um autor muito, muito interessante porque o livro chama-se Contra a Democracia. E por isso põe-nos logo... Só o título... Exatamente. Nós somos... Põe-nos alerta, não é? Exatamente. Portanto, somos criados neste enquadramento que nos leva a valorizar a democracia e ele chama a atenção para a questão da eficácia. E pergunta-nos, nós valorizamos a democracia porque estamos emocionalmente ligados à democracia ou porque queremos um regime que seja eficaz e que tome as melhores decisões? E se queremos um regime que tome as melhores decisões, ele mostra que a democracia não é o melhor regime para isso. E porquê? Porque, partindo de um argumento epistemológico que já se encontra em Platão, portanto, ele, no fundo, atualiza para o final do século XX o argumento de Platão, vem dizer que a decisão da maioria é sempre uma má decisão no sentido de não garante ser a melhor decisão, considerando os dados e os factos nas diversas áreas, porque a maioria das pessoas não tem conhecimentos para tomar decisões sábias e capazes. E para isso, atenção, isto é partir de uma antropologia específica. Portanto, na opinião dele, a natureza humana não é capaz de se tornar melhor e com mais conhecimento a partir da participação democrática, ao contrário de um autor clássico como Stuart Mill, que considerava que a democracia era capaz de fazer essa elevação dos espíritos. Então, o que Brennan diz é que, no fundo, assim, muito simplificadamente e genericamente, estamos divididos em 3 grandes grupos. Aqueles que, tendo mais estudos e sendo geralmente académicos, são, ele usa o termo vulcanos, os que têm um conhecimento mais elevado das questões políticas e podem tomar decisões com conhecimento de causa sobre o assunto. Se calhar é uma homenagem ao Spock, o personagem... Ele usa sempre essas referências da literatura. Da literatura e quase da cultura pop, porque depois vai usar um dos outros grupos que ele identifica, é dos hooligans, para mostrar ou para se referir àquelas pessoas que se envolvem na política como se fossem adeptos de futebol particularmente envolvidos e essas pessoas vão apoiar sempre o seu partido, independentemente do que o partido faça. E depois há um grande grupo, ele diz, é a maioria das pessoas que simplesmente não tem conhecimento sobre os assuntos. Na verdade, uma parte dessas pessoas até está a ser racionalmente ignorante, na medida em que as pessoas sabem que não vale a pena saber muito ou perder muito tempo a saber sobre os assuntos, porque o impacto das suas decisões não é significativo. E por isso põem-se à margem ou não votam, ou quando votam, votam com aspectos muito pouco relevantes. E ele chama a atenção para o facto de os estudos nos Estados Unidos mostrarem que a maior parte das pessoas, e por isso é que ele diz que este grupo corresponde à maioria, não sabe responder a perguntas muito simples sobre política, como qual era o partido que detinha a maioria do poder no Senado ou no Congresso no ano anterior ou na legislatura anterior. Só que essas pessoas votando acabam por condicionar as políticas não de uma forma epistemologicamente aceitável ou epistocraticamente eficaz. E ele
considera, de alguma forma, que a tentativa de envolver estes grupos na política não tem o resultado desejado? Sim, isso é que é o argumento mais desafiador do Brandon, porque nós, envolvidos no nosso espírito democrático, tendemos a considerar que, atribuindo ou garantindo que certos grupos têm voz, eles vão emancipar-se politicamente. E o que, e na opinião do Brennan, a maioria das pessoas tenderá a transformar-se em hooligans e não em vulcanos. É muito difícil essa transformação em vulcanos. E, portanto, a democracia o que faz é tornar pessoas sem interesse por política em adeptos fervorosos e incapazes de racionalidade na política. E, por isso, a democracia para ele acaba por não ter resultados eficazes ou benéficos. E o que é que provoca aos hooligans um maior envolvimento na política? Não se transformam em vulcanos, ou seja, pessoas que sabem, que pensam, que têm sentido crítico? Não, a minha crítica com a teoria do Brennan prende-se exatamente com esta ideia, porque ele é um vulcano, não é? Então está quase a fazer o seu autoelogio. Por isso é que acho que a teoria tem alguma fragilidade por aí. É muito difícil chegar à posição de vulcano. E os vulcanos são pessoas que conseguem perceber que às vezes temos razão e às vezes não temos razão, que o outro lado pode ter uma parte da verdade, que é possível fazer compromissos e muitas vezes necessário fazer compromissos para conseguir chegar a um determinado objetivo nacional ou concretizar um determinado objetivo. E a maioria das pessoas, até atendendo à nossa natureza e aos vieses cognitivos de que somos dependentes, não vai conseguir fazer isso. Tem sido até muitas vezes repetido o viés da confirmação, a ideia, e se as redes sociais também vivem muito dessa lógica. O algoritmo reproduz essa lógica, que é de nós considerarmos com mais atenção ou tendermos a acreditar mais em factos que já estão de acordo com as nossas ideias anteriores. E, portanto, o nosso próprio cérebro tende a produzir os hooligans e a encerrar-nos nessa bolha que reforça as nossas convicções anteriores. Mas eu creio que ele menciona, e eu permite-me aqui algum espaço para a minha observação também diária. Ele menciona que, inclusive, os cidadãos que eventualmente pudessem fazer, e desculpa a expressão, o upgrade para vulcanos, às vezes veem que as suas reivindicações, por assim dizer, ou o seu esforço de estar informado e partilhar essa informação não é recompensado. O Brennan é um institucionalista liberal e, portanto, acredita no mecanismo. Portanto, ele, na verdade, defende que a democracia, o sistema democrático, devia ter várias correções, mas vai suportar ou apoiar um regime representativo. Portanto, nós vamos escolher pessoas que vão tomar as decisões finais. É possível que o sistema, embora ele não refira diretamente essa questão, é possível que o sistema tenda a deslocar ou a silenciar algumas reivindicações ou reivindicações de uma parte da população. E aí os vulcanos poderiam, ou alguém que sofresse um upgrade para se transformar num vulcano e que tivesse esse tipo de reivindicação, poderia entrar no espaço público e fazê-lo. Eu não sei se isso realmente acontece. Acho que, pensando na teoria do Brennan, ser vulcano já pressupõe aceitar as regras do jogo. Quando estamos a pensar alguém que vem de fora e que tem uma voz silenciada, tem quase necessariamente um espírito mais antissistema e uma voz mais crítica. Mas não crees que, e os últimos tempos, de alguma maneira, e aquilo que passámos recentemente com confinamentos e outro tipo de decisões que foram tomadas por nós, nos tem que obrigatoriamente levar a pensar que andaram-nos a romantizar a democracia e depois, quando ela seria mais necessária, esteve ausente?
não sei embora possa concordar com a hipótese, se calhar colocaria temporalmente num momento anterior, porque na academia estuda-se a crise da democracia há muitas décadas, portanto não é um fenómeno recente. Penso que uma parte, até porque foi parte significativa da minha investigação, acho que há um momento muito importante na crise de 2007-2008, que depois chegou à Europa a partir de 2009. Aí há uma grande ruptura social, com uma certa percepção de que o sistema não estava a funcionar para a maioria, mas para uma minoria que o Estado tenderia a proteger. E aí situa-se aí o surgimento dos partidos ou dos movimentos mais populistas. Nós agora pensamos muito, quando se usa a palavra populismo, em populismo de direita, mas na verdade a seguir à crise o que surgiram foram movimentos populistas de esquerda, exatamente nessa tentativa de contestar a riqueza do 1% ou defender a voz dos 99%. E portanto eu diria que esse foi um grande momento. Durante a Covid ou durante a crise da pandemia, já tenho algumas dúvidas, porque o Estado, sobretudo em Portugal, tentou responder a essa necessidade ou essa preocupação que as pessoas tinham de eu quero ficar em casa e manter os meus rendimentos. E o Estado português, em certo sentido, tentou satisfazer isso. Os custos são gravíssimos. Exemplo, mas não no sentido da liberdade de expressão, por exemplo. Durante esse período, sim, isso em momentos de crise nós podemos criticar, mas parece-me que também devemos compreender. Quando estamos em momentos de crise, em momentos em que sentimos que a nossa vida pode correr perigo, tendemos, numa perspectiva muito hobbesiana, em entregar o poder ao Estado, em entregar mais poder do que num contexto normal e de abundância não o fazemos. Mas não queres que depois houve como é que se chama quando há no futebol? É o prolongamento. Sim. Nunca tem havido um prolongamento, porque depois inicia-se o conflito, por exemplo, na Ucrânia, e não se pode ter uma outra visão, nem colocar em cima da mesa uma outra visão. Depois entramos em espirais paradoxais, como, por exemplo, a internet é boa quando, e tu mencionas num determinado artigo, a liberdade de expressão, e a internet é boa quando ajuda a eleger Barack Obama. Sim. Ou a Primavera Árabe. A Primavera Árabe, que de primavera não teve nada, foi um verdadeiro inferno, mas se for Bolsonaro ou Trump já não serve e já é mau. Como é que um cidadão comum, não é, lida com estes paradoxos constantes? Assim, esse aspecto é verdade, e João, queria dar-te razão nisso. Durante a pandemia, todos aqueles que tinham vozes críticas tenderam a ser silenciados. Eu diria pela maioria nessa necessidade que temos de sentir que a nossa vida tem que vir em primeiro lugar e, portanto, estamos mais dispostos a dar poder ao Estado. Mas então é uma reação emocional. Sim. Não racional. Sim, é sem dúvida emocional, não é? Mais emocional do que racional, por assim dizer. Não há nada mais forte do que o medo da morte. E quando sentimos... Por acaso falar em público. A sério, isso já foi determinado. Desculpa ter-te interrompido, foi só para... Sim, falar em público também pode ser complicado, mas... Nos autores clássicos, o medo da morte é a grande paixão e muitas vezes aceitamos, é o tal compromisso de Hobbes, aceitamos poderes políticos mais fortes se eles nos garantirem a sobrevivência. E penso que isso justifica muito do comportamento da maioria durante a pandemia. Mas também deu muita liberdade ao Estado. Portanto, o Estado achou, ou a maioria dos Estados consideraram, no Canadá isso foi particularmente evidente, a questão, esta ideia de que o Estado deve poder limitar as manifestações, outras opiniões e muitas coisas que isso é que não vejo muito... do limitar para o punir com muita facilidade também. Sim, e mais do que isso já passaram 3 anos e não se ter feito uma meia-culpa, isso custa-me muito, porque em certas dúvidas quanto às vacinas eram justificadas, certas dúvidas quanto ao distanciamento, uso de máscara, tudo isso era justificável, mas
ninguém ainda assumiu que excessos foram tomados. E essa parte acho que ainda há um ajuste de contas a fazer. Mas a partir do momento em que damos poder ao Estado, já sabemos que ele não regressa. O Estado tende a multiplicar as suas funções e a sua ação. E aqui colocamos novamente a livre expressão, digamos, no centro da nossa conversa, porque recentemente houve uma polémica com um cartaz de um partido político. Também tem havido alguma polémica com a utilização de algumas palavras dentro daquilo que é o contexto do debate político. Mas, e volto a mencionar isto, porque eu sempre que me recordo, faço questão de o fazer, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que é provavelmente o mais rigoroso tribunal quanto a penalizar qualquer excesso, diz que na linguagem e na vida política deve ser permitido alguma largueza, e que algumas opiniões e algumas fotos não, mas alguns cartoons podem ter mesmo esse efeito de ofender de alguma forma, mas estão dentro de um contexto que seria permitido. E para terminar, não penalizou uma pessoa que tinha queimado um cartaz com a família real espanhola, e disse que essa pessoa estava dentro do âmbito da sua liberdade de expressão. É muito interessante estares a chamar aqui à colação o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, porque eu tenho aqui um imbróglio com uma decisão do Tribunal. É verdade que em Portugal tem sido um tribunal muito importante para nos fazer corrigir decisões nossas. Portanto, o Tribunal funciona como uma instância de recurso depois de estarem esgotadas todas as possibilidades de recurso em Portugal ou nos outros países. Podemos recorrer para o Tribunal Europeu e tentar reverter a decisão que foi tomada. E este Tribunal tem sido muito importante para modificar decisões que foram tomadas relativamente a condenações sobretudo, algo que jornalistas tenham dito, ou no domínio da política, alguém que tenha escrito alguma coisa contra alguém. Os nossos tribunais tinham leituras muito conservadoras e consideravam que o princípio da honra e do respeito pela honra era mais importante do que a liberdade de expressão, e o Tribunal Europeu o que tem feito foi obrigar o juiz a uma interpretação mais lata e defender essa liberdade de expressão de uma forma mais lata. Isso não quer dizer que todas as decisões foram corretas, são decisões, não é? Sim, como todos os tribunais têm as suas lacunas. E, portanto, o Tribunal tem feito essa defesa e tem tido esse impacto em Portugal. Mas também recordo que o Tribunal decidiu desfavoravelmente contra uma cidadã austríaca que no seu país tinha feito penso que é um curso de formação, eu acho que o detalhe não é muito importante, mas acho que era um curso de formação sobre o Islão e acusava o profeta Maomé de ser pedófilo, uma vez que a sua primeira mulher era uma criança. 9 anos de idade. Sim, casou com ela mesmo muito nova. E o tribunal na Áustria condenou-a e o Tribunal Europeu manteve essa condenação com a alegação de que princípios de respeito por outras comunidades e para promover uma maior harmonia social, há coisas que não devem ser ditas. E, portanto, há aqui diferentes tratamentos e os princípios multiculturalistas avançaram já de uma forma muito forte nas decisões jurisprudenciais. Por outro lado, a liberdade de expressão e quem se preocupa muitas vezes com as ofensas ou os insultos que podem ver na opinião dos outros sobre as suas ideias ou sobre a sua própria pessoa, para mim eu considero-a como uma vantagem, porque há um ditado em Portugal que é "pela boca morre o peixe", que significa que se de facto aquelas ideias não são válidas, se de facto a postura daquela pessoa é uma postura que eticamente não é a mais correta, deixá-la falar é a melhor coisinha que nos pode acontecer. Ficamos a saber o que ela pensa e como é que ela se contradiz. No fundo, o que ela nos está a dar é munições para, se nós quisermos, obviamente, acabar com a conversa, não é? Sim, é verdade. Curiosamente, eu tenho discussões mais acérrimas sobre liberdade de expressão na academia, não no mundo
que vamos chamar o mundo real. As pessoas são mais tolerantes no mundo real. E a academia tem alguma culpa de algumas coisas. Sim, não a nossa, mas talvez a americana e a inglesa. Sim, mas já com muitos impactos na nossa academia, sobretudo se os centros de investigação são mais próximos de uma esquerda, até geracionalmente estão ligados mais a esse projeto anglo-americano. E há várias formas no fundo, levar a cabo esta discussão. Uma é essa que é muito importante, que é a ideia de não silenciar o outro para sabermos que essas opiniões estão aí e que existem e que há pessoas que pensam nelas e que podemos contrariá-las e que só podemos contrariá-las se ouvirmos também os seus argumentos ou os seus ataques ou as suas ideias. Às vezes não são bem argumentos, mas fica aí disposto. Um segundo bom argumento é a favor da liberdade de expressão e que se prende muito, por isso é que também queria chamá-lo aqui à colação, com o que está a acontecer hoje nos Estados Unidos, é que nós podemos ter a intenção de criar regras que regulem o discurso e podemos ter muito boas intenções ao criar essas regras, mas a partir do momento em que as regras são estabelecidas, nós deixamos à disposição dos outros que no futuro venham a assumir o governo a possibilidade de usar essas regras. Sejam regras sociais, sejam regras versadas na lei. Portanto, o que está a acontecer nos Estados Unidos parece-me um exemplo evidente de uma reação que é uma reação, como a própria palavra diz, a algo que foi feito antes. As regras que foram impostas. Olha, eu uma vez utilizei um dos princípios, uma das leis de movimento do Newton, que diz que qualquer movimento num determinado sentido gera um movimento contrário, proporcional em força, portanto... Eu, na política, até diria que nem é bem proporcional. Tende a ser mais agressivo e, portanto... É interessante porque tu mencionas num dos teus artigos precisamente isto. Quando uns lados se sente excluído, a possibilidade de gerar dinâmicas de desconfiança, frustração e revolta é ainda maior. É porque isso é no contexto, é em geral, mas é sobretudo no contexto democrático, porque acreditamos que a nossa voz deve ter representação. E se excluirmos do espaço público aquilo que pensamos, as pessoas tendem a perder confiança no próprio sistema. E é isso que os partidos antissistema, ou como se chamam agora populistas, têm aproveitado, têm-se alimentado desse silenciamento que foi feito. Mas isto já não estava identificado. Deixa-me tentar entender isto. Somos pobres, não tem problema, logo vemos, podemos ficar mais ricos. Não temos casa, não tem problema, desde que não viva debaixo da ponte, vou pagar uma renda, não sei quantos. Vivo com os pais e tal. Mas se me calarem a boca, há qualquer coisa de quase, e desculpa a expressão, animalesco. Eu calar-me, eu posso não ter que comer, posso não ter o que vestir, mas eu vou dizer o que penso, não é? Sim. É o grande perigo de coartar a liberdade de expressão. De gerar essa revolta, é isso que queres dizer? Parece-me que sim, porque lá está também... É um mito da democracia. Foi-nos dito que a nossa voz conta e que a nossa opinião conta. E, portanto, se nos tentam silenciar, nós sentimos isso como um ultraje verdadeiro, até naquele sentido emocional. A democracia é mais emocional do que racional. Nós queremos ser ouvidos e queremos ter direito a essa voz. Quando nos silenciam, é quase como um ataque pessoal que sentimos com... É quase como tirar-nos a última liberdade que temos. Podemos não ter mais nada, mas pelo menos tínhamos isto. E quando nos tiram isto, não é? A revolta é ainda maior. Olha, Patrícia, estamos nos últimos 6 minutos da nossa conversa. De facto, o tempo voa quando as conversas também são boas. E deixa-me colocar aqui em questão o fenómeno não quero dizer do wokeismo, mas da adaptação até de determinadas obras que foram feitas anteriormente. Agora tivemos uma questão com a Branca de Neve, um filme que gastou 250 milhões de dólares, que utiliza uma protagonista que não é propriamente a descrição original da obra, mas eu perguntava se depois, em sentido contrário, faria sentido, desculpa a redundância, a biografia do Martin Luther King tendo Brad Pitt como protagonista. Pois, mas é uma pergunta delicada. Portanto, o problema no wokeismo,
Para mim, que ando a estudar isto há muito tempo, não é haver obras de arte, obras de arte assim, aqui num sentido muito amplo, como filmes que perturbem a nossa visão tradicional daquilo que são as personagens. Portanto, em si não parece que haja um erro em apresentar uma Branca de Neve que é negra, embora, ou hispânica, não sei bem hispânica, embora depois deva-se fazer uma correção em termos do nome, porque o nome remetia mesmo para a cor da personagem. Portanto, em si não parece que haja algum mal aí, até porque é muito importante a representatividade. E quando ouvimos as pessoas de outras etnias ou raças dizer que não têm figuras com que se reconhecer, faz algum sentido que também queiram culturalmente o fazer. Têm grandes figuras da história. No mundo do cinema, eu percebo, mas aceito que não é grave. O problema do wokeismo não me parece tanto aí como na ideia de considerar que esta exclusão, que há uma exclusão deliberada, aí é que me parece o verdadeiro problema. É considerar que os brancos têm um projeto deliberado de exploração dos outros grupos e que, portanto, a única resposta possível é com guerra cultural, para inverter as lógicas de poder. Portanto, que haja diferentes interpretações, até um Martin Luther King branco, parece despropositado, mas não muito grave. Dizer que a história é sempre feita a partir de luta e opressão e que os brancos fizeram, como certos autores dizem, um contrato social deliberado para explorar os negros, aí é que entramos numa lógica que não permite colaboração, não permite viver em conjunto e, portanto, obviamente deve ser criticada e denunciada. Sim, e por exemplo, levar à exclusão de obras de Annie Blyth, como os 5, e eu menciono os 5 porque foi... São os livros da nossa infância. Exatamente, não é? Nós somos jovens e então foi um dos livros que acompanhámos. Ou olhar, por exemplo, para O Verão Azul, uma série espanhola, e achar que todos eles são brancos, falta representatividade. Mas, de facto, há uma realidade dentro daquela série, não é? Pois, não é um projeto para ofender ninguém, como muitas pessoas interpretam, não é? E é que está o problema de olhar para o mundo sempre com essa lente que tenta denunciar lógicas de poder. E às vezes o mundo é só o que é, ou pretende retratar a realidade que nós conhecemos. E isso é particularmente importante para obras do passado, até o passado recente, que é o nosso caso, que estamos aqui há pouco tempo, mas que no fundo refletiam aquilo que eram as sociedades europeias dessa altura. Sociedades europeias tão diversas como temos agora é uma coisa muito recente e as pessoas tendem a fazer este erro, que é julgar o passado a partir dos seus olhos presentes e dos seus preconceitos presentes, sem respeitar que o mundo era diferente e que isso era legítimo. Sim, e um exemplo simples, ainda há bem pouco tempo, muitas escolas tinham amianto, que considerado um produto cancerígeno, mas agora é impensável alguém ir construir uma escola e utilizar amianto. Sim, as coisas alteram-se, a realidade altera-se, mas julgar o passado com os nossos olhos é que é o pior. Achar que construir a escola propositadamente para causar cancro aos utilizadores. Patrícia, em 30 segundos, sensivelmente, o que é que eu, como cidadão, devo estar alerta para salvaguardar também esta liberdade tão importante que é a liberdade de pensamento e de expressão? Sim, em Portugal devemos estar, sobretudo, atentos àquela... Isto é uma pergunta feita mesmo no momento, portanto vou responder as preocupações atuais que se prendem com uma tentativa de moldar o nosso discurso público por parte de jornalistas e classe política. Esta tentativa de silenciar por estigma, por dizer não, isso não é aceitável dizer-se, não podemos falar sobre esse assunto. Acho que as pessoas devem estar atentas a essa tentativa de manipulação e usar os meios que considerarem adequados para discutir tudo, porque a democracia é para isso. Patrícia Fernandes, foi
um gosto Muito finalmente obrigada. poder conversar contigo. Foi meu. A escrita é fantástica, mas trocar ideias aqui ao vivo e a cores na cidade do Porto. Exatamente, muito obrigado. Obrigado a si que nos acompanhou em mais este programa. Nós continuamos aqui na Cooperativa do Povo Portuense e desejamos-lhe uma ótima noite. Amanhã estamos cá para mais um programa. Boa noite.